Fala, meus amigos! Na aula de hoje, aqui no canal, eu quero falar com vocês sobre o Zangfu. Zangfu, órgãos e vísceras dentro da medicina tradicional chinesa. Que é isso, meu Deus do céu? Vou falar de órgãos, vou falar de vísceras, qual a diferença entre elas, quais são os órgãos e as vísceras mais importantes. Aqui você vai entender, dentro do conceito da medicina tradicional chinesa, o que significa e quais são as diferenças entre essas estruturas, que não são somente anatômicas. Você vai entender agora com essa aula super bacana que eu preparei com um slide aqui, ó, bem bonito para você tirar aqui o nome aqui das redes sociais, por favor, entre no Instagram, siga, ative o sininho, coloque seu like, coloque suas dúvidas, suas perguntinhas, me siga no canal porque vem muita coisa boa aí. Vamos embora para essa aula linda, maravilhosa que eu preparei com muito carinho para você e começar a entender como funciona, o que é isso afinal de contas. Vamos lá. Zhang. O que é Zhang? O que são órgãos para medicina tradicional chinesa? A primeira definição é entender que os órgãos possuem uma característica yin. Você lembra? Lembra o que é uma característica yin? A característica yin é aquela que contém uma substância importante. O yin é energia material, substancial, palpável, energia que tem densidade, que tem substância. Então, um órgão é aquele que possui características yin. São sólidos, são materiais, são substanciais, são palpáveis. São mais sólidos do que internos. Os Zhang, os órgãos, são sólidos e são internos. Têm que estar protegidos. São estruturas anatômicas e energéticas que precisam de mais proteção, que precisam estar mais no interior, tanto do corpo quanto dos canais energéticos. Os órgãos também produzem, regulam, transportam, armazenam as substâncias. Que são essas substâncias? As energias que o nosso corpo possui, tanto herdadas quanto adquiridas, que fazem o nosso corpo trabalhar, produzir as substâncias energéticas do nosso corpo. Tem uma outra aula prontinha para você somente sobre isso. Você vai querer essa aula? Coloca aqui nos comentários se você quer saber quais são as substâncias na medicina tradicional chinesa. Coloca aí a perguntinha. O Jelly, quais são as substâncias da medicina tradicional chinesa? Explique aí pra gente. Eu vou montar uma aula bem bacana para você. Bom, essa é a definição dos Zhang, dos órgãos. E qual é a definição das vísceras? Fu. O que são os Fu? Fu possuem características Yang, ou seja, leve, dinâmica, oca. São ocos e também externos, tanto em localização anatômica quanto em localização energética. Eles apenas recebem, processam e absorvem alimentos e também transportam e eliminam resíduos. Então, essa é a definição de Zhang e Fu. Baseado nisso, nós temos aqui então a listinha dos nossos Zhang e do nosso Fu. Então, o que é sólido e mais interno seria o coração, seria o fígado, seria o baço, o pulmão, o rim e o que nós chamamos de pericárdio. Na medicina tradicional chinesa, o pericárdio, sim, é um órgão separado do coração. Engole essa, camarada. É isso mesmo. O pericárdio é um órgão somente existente para proteger um outro órgão, que é o coração. A gente vai falar mais disso para frente. E as vísceras? Quais são essas vísceras? Intestino delgado, olha, é oco. Víscera, ó, vesícula biliar, é oco. Estômago, é oco. Intestino grosso, é oco. A bexiga, é oco. Ó,
Não é pericárdio não, Gelli, tá escrito errado ali. É triplo aquecedor. Triplo aquecedor, a gente vai definir, tá errado aí no slide, a gente vai definir como sendo aquela estrutura que é o espaço entre os órgãos e as vísceras dentro da caixa torácica. Então, nós temos ali a caixa torácica e abdômen, o espaço entre as vísceras, nós vamos chamar de triplo aquecedor na medicina tradicional chinesa. Arruma aí esse slide para mim, por favor. Bom, e agora vou colocar aqui o nome dessas estruturas em mandarim, em pinyin. Então, nós temos aqui o coração, que é o Xin, nós temos o fígado, que é o Gan, nós temos o baço, que é o Pi, nós temos o pulmão, que é o Fei, nós temos o rim, que é o Shen, nós temos o pericárdio, que é Ximpao. Tá vendo que ele tem o mesmo fonema do Xin, coração, Ximpao, pericárdio? Bom, esses são os órgãos e nós temos as vísceras, que a gente coloquei aqui na mesma cor para vocês entenderem, e eu vou falar daqui a pouco, que eles são o que chamamos de acoplados. Eles são estruturas que se somam, que se casam, vou colocar assim. Então, nós temos aqui Xiaoshan, que é o intestino delgado, Dan, que é a vesícula biliar, Wei, que é o estômago, Tashan, que é o intestino grosso, Panguan, que é a bexiga, e Sanjiao, que é o triplo aquecedor. É bonitinho, né? Espero que eu tenha pronunciado direitinho. Minhas aulas de mandarim estão muitíssimo atrasadas. Bom, mas citado todos esses órgãos e vísceras, eu preciso te falar, te dar essa notícia de que esses órgãos não têm somente aspectos anatômicos. Então, uma coisa importante desse estudo, e aí, para falar disso com você, eu vou voltar a câmera aqui para mim. Presta bem atenção nisso. Esses órgãos e vísceras, esses Zangfu, não é somente a estrutura anatômica que a gente conhece. Então, não estou falando de coração, aquele órgão, aquela estrutura, aquele músculo que contrai e torce, né? Ele faz isso, certo? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando só disso. Então, a estrutura anatômica coração faz parte de um sistema energético que eu chamo de Shen. É isso mesmo. Eu vou repetir para ficar bem claro para você. Quando eu falo sistema energético coração, eu não estou falando somente daquele órgão que está ali pulsando, circulando sangue. Eu estou falando também dele. Ele faz parte de um sistema energético que nós chamamos de Shin. Assim como fígado. Quando eu falo sistema energético GAN, eu não estou falando somente do órgão fígado. Eu estou falando de um sistema energético muito maior, muito mais complexo, em que o fígado, estrutura anatômica, faz parte desse sistema. Ai, 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 ai. Coloca essa informação no bolso e siga aqui comigo. Muito bem. Baseado nisso, falando sobre isso, nós temos que também lembrar da seguinte questão importante. Peraí, existem outros órgãos. Você está sentindo falta de algum? Na época que eu fiz a pós, eu fiquei, gente, mas como assim? Onde estão os outros órgãos? Cadê aí o cérebro? Cadê a pele? Cadê o útero? O útero é um órgão também. Onde estão os outros órgãos? Então, vamos lá para mais uma informação importante. Segure essa emoção, porque vem aí as vísceras curiosas. Exatamente. Vísceras curiosas. Pode fazer essa cara dessa moça aí. Vísceras curiosas. Olha a frase da Sônia Rich que eu achei maravilhosa, não tinha como eu não colocar nessa aula. Pense em quietude e movimento e verá o quanto são curiosos. Então, nós temos aqui estruturas energéticas, eu já ia falar anatômicas, mas não é uma verdade.
São estruturas energéticas, não falei que o coração não é só o músculo, aquele órgão coração, mas sim aquele que tem o coração como pertencente a esse sistema? A mesma coisa aqui. Eu tenho estruturas energéticas que têm características yangs e funções yin. Vamos lá. O que é uma característica yang? Ser oco. Vou repetir para você processar. Qual é a característica yang? Ser oco. Lembra? Estômago é oco, a bexiga é oca, certo? Vesícula biliar é oca, intestino delgado, intestino grosso, ok, tá tudo oco, tá? Então a gente está falando de uma forma yang, é uma forma oca, que tem uma função yin. Qual é a função yin? Ter uma substância importante. Certo, certo. Então, quando a gente pensa tão curioso isso pode ser, e é assim que a Sônia Rich determinou aí essa frase, colocou essa frase. E a gente entende o porquê o nome de vísceras que são curiosas. São vísceras porque são ocas, mas são curiosas porque elas têm uma funcionalidade pertencente a um órgão. Então, ela não é totalmente só ou somente uma víscera, certo? Nós também chamamos essas vísceras curiosas de os 6 yangs extraordinários. Então, você pode achar em alguma literatura com essa descrição, os 6 yangs extraordinários. Esses 6 yangs extraordinários, as vísceras curiosas, elas já foram descritas no livro do Imperador Amarelo, Juan de Neidin, 2598 antes de Cristo, filho de Deus. É isso mesmo, antes de Cristo. Pois é. O primeiro livro com a descrição dos vasos, chamados vasos maravilhosos, olha, vasos maravilhosos, que também são vasos curiosos ou vasos extraordinários, são meridianos de energia que têm uma perfeita ligação com essas vísceras curiosas ou 6 yangs extraordinários. Esses nomes não estão ali por coincidência. Então, eu tenho aqui descrição no primeiro livro falando sobre isso em 1280. Então, já se falava sobre as vísceras curiosas. Bom, quais são essas vísceras curiosas, Udiele? Eu estou muito curiosa para saber. Vamos lá. Primeira é a medula. Medula é uma víscera curiosa. Os vasos sanguíneos, o cérebro, o útero, os ossos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 5, são 6. Eu vou falar da última daqui a pouco. Olha só o quanto eles são curiosos de fato. Tem formato oco? Tem. Os vasos sanguíneos são ocos. O cérebro, pensando em caixa craniana, gente, vamos pensar, a gente está falando de uma medicina de 5.000 anos. Quando a gente fala cérebro, a gente está falando da caixa craniana. Então, a caixa craniana é uma estrutura oca, ok? Nós temos os ossos, são ocos. Nós temos o útero, que também é oco. Nós temos a medula, que é oca. Elas possuem substâncias importantes lá dentro dela? Claro que sim. Então, dentro dos vasos sanguíneos, eu tenho uma substância importante, que é o sangue. Dentro da medula também, dentro dos ossos também, dentro da caixa craniana também, que é o que a gente chama de cérebro hoje, né? Dentro do útero também, inclusive no útero, eventualmente pode armazenar por 9 meses uma substância deveras importante, certo? Então, todas são estruturas ocas, ou seja, um formato yang, com uma função yin, porque possui uma substância importante. A sexta víscera curiosa é a curiosa vesícula biliar. A vesícula biliar é a única estrutura energética, vou falar dessa forma, dentro da medicina chinesa, que tem 2 classificações. Ela é classificada como Fu, lá nos Zangfu, porque ela é acoplado de um órgão importante, que é o fígado.
E mesmo assim ela não se encaixa muito bem nessa personagem de acoplada de um órgão, e a gente vai falar mais sobre isso, se Deus quiser, em algumas outras aulas. Mas também ela não se encaixa perfeitamente como víscera curiosa, dentro da classificação na víscera curiosa. Por quê? Ela ela é diferente, ela é um Fu também. Ela não tem só uma substância importante, ela inclusive participa de uma emoção. Então nós temos aí duas classificações para a vesícula biliar. A primeira classificação, ela sendo acoplado de um órgão, então ela é um Fu. A segunda classificação, ela ser uma víscera curiosa. Muito, muito interessante. Então, nós temos dentro de cada elemento, nós já vimos a aula de elementos, um órgão e uma víscera representando essa polaridade yin e yang. E assim, nós temos a interação entre essas estruturas energéticas que nós chamamos de fígado, com o coração, com o baço, com o pulmão, com o rim e assim por diante nos seus ciclos de geração e ciclos de controle, como já foi dito em aulas anteriores aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê o seu like se você gostou, escreva aqui para mim sobre o que mais você quer saber e bora para a próxima aula.